Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a equipe de louvor. Como é que vai você? Vai tudo bem com a sua casa? Alguns irmãos passaram recentemente pelo Covid, mas já recuperaram. Outros ainda estão recuperando de algumas sequelas. Mas que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vamos iniciar então a nossa ministração. Nós estamos ministrando sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: e o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. 3 aspectos, características que nós dividimos como características que Deus compartilha conosco, dos seus atributos. E o nosso amor, nossa alegria, nossa paz nunca é real se não é oriunda do fruto do Espírito. Nunca vamos ter amor perfeito, paz que excede todo o entendimento, né? E a alegria verdadeira se não vem do Espírito. Depois nós estudamos mais 3 características: a paz, a longanimidade e a benignidade. E também a bondade, né? Estudamos a bondade junto com a benignidade. Então a longanimidade, benignidade e bondade, esses 3 são características que nós devemos usar com os nossos irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Temos que exercer. Lar é lugar primeiro para eu ser crente. Lar é lugar para que eu possa ter, em primeiro lugar, um altar de adoração a Deus, de oração ao Senhor, onde eu fecho a minha porta, ninguém está vendo, e eu tenho uma recompensa. O Pai Celestial depois traz recompensa para aqueles que assim o fazem, que utilizam um lar para exercer, para treinar aquilo que depois nós faremos na igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde estivermos, que possamos brilhar essa luz do Espírito Santo. Agora nós estamos nas 3 últimas características, nas 3 últimas qualidades do fruto do Espírito. E essas 3 últimas qualidades têm a ver com o que eu sou. Ela é interna. Muitas das outras coisas foram exteriorizadas em obras, em atitudes. Agora é o comportamento meu, a minha forma de ser, como eu me dou comigo mesmo, como eu lido com as questões da vida, qual é a minha maneira de me portar. Nós vimos na semana passada a fé, e hoje vamos ver a mansidão, amém? E depois a temperança. Então não tem como eu saber se você tem fé ou se você não tem fé, porque a fé é interna, e a palavra do Senhor diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, já vale, já tem poder, já tem autoridade, já consegue resolver. É porque eu sou crente novo, é porque eu ainda sou jovem, é porque eu ainda sou adolescente, não importa, basta ter a fé em Deus. O Espírito Santo desenvolve em nós essa característica, esta fé que também pode ser fidelidade, traduzida por fidelidade. Hoje vamos ver mansidão. O que é ser manso? O que é a mansidão? Como fruto do Espírito, vamos estudar alguns textos da Bíblia que vão nos levar para uma compreensão melhor desta palavra mansidão. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, se você puder abrir
nós vamos iniciar com esse texto. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Então, o crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve andar de acordo com a chamada que você recebeu. Estávamos andando nas trevas. A voz de Deus soou no meio da escuridão e deu sentido à vida daqueles que diz: eis-me aqui, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Aquele que ouve e atenta para as suas palavras, aquele que não é somente ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. Então, a primeira coisa, eu devo andar de acordo com o que eu fui chamado. Eu preciso das características do fruto do Espírito. Eu preciso desse caráter de Cristo desenvolvido na minha vida. Jesus é a estatura de varão perfeito, a qual eu devo imitar, eu devo olhar, eu devo analisar, eu devo focar. Olhai para aquele que é perfeito. Tem muita gente caindo, tem muita gente vacilando, quando olha para o homem. A Bíblia diz que o pastor deve ser, sim, exemplo dos fiéis, mas que os teus olhos não estejam fitados em mim apenas, mas que você consiga olhar em mim aquilo que eu imito de Deus. Assim como Paulo disse, eu já falei aqui algumas vezes, Paulo diz: me imitai, olha para mim, fazer como eu faço, me imite, porque eu estou imitando a Cristo. Então, na verdade, o Paulo estava dizendo: imite a Cristo. Cristo é o original, Cristo é o verdadeiro. Olha para Ele, imite a Ele, aprenda com Ele. Como andar de maneira digna? Qual é a fé que você professa? Você é um cristão? Cristão, ele deve ler a Bíblia. Essa Bíblia faz sentido para você? Essa palavra tem valor para você? Isso aqui é mais uma filosofia, mais um livro que você tem na sua biblioteca? A biblioteca, eu tenho livros que raramente eu abro. Lá tem livros que talvez eu nunca abri. Lá tem livros que de vez em quando eu volto para ler. Mas esse daqui não pode sair de perto da sua cabeceira. Ele não pode sair do seu coração. Deve ser meditado de dia e de noite. A palavra de Deus pregada aqui e esquecida, ela não vai ter utilidade na hora da tribulação na tua vida. Às vezes esquecemos, sim, o texto que estava sendo lido, às vezes esquecemos, sim, qual era o tema, mas a essência da palavra. É por isso que quando estamos ouvindo a palavra, temos que estar atentos, olhos, ouvidos, atenção, raciocínio, olhando, prestando atenção no que está sendo dito. Não perca tempo com aquele que está do seu lado agora. Não é hora de conversa, não é hora de ficar perdendo tempo. Por quê? Porque você vai perder, talvez, algo, uma ferramenta que vai te ajudar a brigar, a lutar, a vencer o inimigo, a vencer as lutas dessa vida. Paulo está dizendo: você tem que viver de maneira digna do seu chamado. A Bíblia diz que aquele que aceita Ele, que crê que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Jesus é Deus, que crê no nome de Jesus como um nome que tem poder.
Essa pessoa que acredita nisso, ela tem a vida eterna. A palavra diz que nós deixamos de ser criaturas para ser filho de Deus. Você é filho de Deus, você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para viver a santificação. Sem santificação não veremos a Deus. Você foi chamado para ser santo. As suas atitudes, os seus relacionamentos, a sua maneira de viver nessa terra tem que refletir a glória de Deus. Tem que refletir o rosto de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e não ver você, o velho homem corrupto, pó e cinza. As pessoas precisam olhar para você, para mim, e ver Cristo, ver Deus, ver a presença do Espírito Santo, ver as qualidades de Jesus em mim e em você, ver a transformação de caráter, a transformação do andar, o deixar as trevas e o vir para a luz. Tem que ter diferença. O mundo está olhando para você. Dizem que a Bíblia que o mundo lê é eu e você. O mundo não lê a Bíblia. O ateu não lê a Bíblia. Mas eles leem você. E se você for coerente com a palavra, se a palavra for bússola, se a palavra for guia, se a palavra for orientação, se quando você está com dúvida, você vai para a palavra, você é luz deste mundo, você é sal desta terra, você foi chamado para iluminar, você foi chamado para viver uma vida que tem frutos dignos de arrependimento. É o cristianismo prático, é o cristianismo de vida, de esperança. As pessoas vão olhar para você, mas ele não era aquele que fazia isso, mas essa não é aquela que caiu, sou eu mesmo. Mas só que um dia ele olhou para mim, ele perdoou os meus pecados, eu confessei os meus pecados e ele me perdoou. Anda digno da vossa vocação. Como? Sendo alguém em que o Espírito Santo está operando e transformando o velho no novo. As suas características têm que ser mudadas. Era nervoso, era brabão, puxava peixeira que saía fogo no chão. Acabou isso. Não somos mais de nós mesmos, não somos mais das trevas. As nossas obras agora são obras da luz. Agora nós fomos transformados, mudados, moldados pelo Espírito Santo. Nós estamos chegando no final das características. É necessário que isso esteja borbulhando no seu coração. É necessário que essas qualidades estejam fervilhando, te incomodando, te impactando, te fazendo refletir. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. E eu já te disse, as características do fruto, a transformação de caráter, a nova natureza, não é tomada. Você se submete ao poder do Espírito, você se submete a Ele. É só se render! É só parar de fazer o que você quer e viver o que Ele quer para a sua vida. Andar digno da vossa vocação. Você foi chamado para ser cidadão do céu. Você foi chamado para morar nas mansões celestiais. Você foi chamado para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. O meu andar não pode ser igual ao andar do mundo. Que comunhão tem o ímpio com o justo, com o santo? Que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Se ainda há alguma coisa em você que é de acordo com aquilo que está no mundo, nós temos que tentar pedir a graça de Deus para que Ele possa cortar, eliminar, nos libertar. Ele é poderoso para libertar as nossas almas.
Eu tenho que viver digno da minha vocação, com toda humildade e mansidão. Para eu ser manso, eu tenho que ser humilde, porque se eu não for humilde, eu não consigo ser manso. Se eu for querer defender a mim mesmo, defender a minha honra, se eu for ficar defendendo, irmãos, tem crente que vive para brigar. Parece que ele é das tropas especiais, só anda com a faca na boca, né, com faca na caveira, indo para cima, para briga. Não, meus irmãos, nós temos que ser mansos. A mansidão tem que fazer parte do teu caráter. O caráter transformado é um caráter que não mais se justifica. Está escrito aí nas nossas redes sociais, né? Eu escrevi assim: o fruto do Espírito é a mansidão. A mansidão que Jesus está exigindo de nós não é algo impossível. Jesus, né, está ensinando o caminho para alcançar o coração. Que caminho que alcança o coração? A mansidão. Quando eu sou manso, eu estou caminhando nesse caminho que atinge o coração, que alcança o coração. Quando eu sou estúpido, eu estou fechando os corações. Mas quando eu sou manso, quando eu tenho essa característica do fruto do Espírito, eu entro no coração das pessoas e eu posso ajudá-las no seu sofrimento, nas suas dificuldades, nas suas interrogações, eu posso influenciá-los. Mas se eu não tiver humildade, se eu não tiver mansidão, jamais consigo tocar os corações. O evangelho é mais forte quando o discípulo sai do discurso e coloca a palavra em prática. Irmãos, evangelho só de gogó, só de anúncio, só de copia e cola e não vive. Porque tem gente que faz trabalho na escola, só copia e cola, ele não entende nada, ele não aprendeu nada, nem lê, ele lê. E tem crente dentro da igreja, copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vê alguma coisa bonita em alguém, ele tenta copiar, mas ele não vive, ele não é real na vida dele. Ele copia, mas ele não consegue viver aquilo com sinceridade. E o evangelho é para ser vivido com sinceridade, na prática, real, é na vera. A sua eternidade depende da forma, da intensidade que você está vivendo o evangelho. Dentro da sua casa, na sua escola, por onde você anda. Ah, minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, o pastor não está vendo. Vai para o inferno do mesmo jeito. Porque a palavra é testemunho, a palavra chegou ao teu ouvido. O Espírito Santo está lá, Deus está lá. Os anjos estão. O livro das obras estão diante dos olhos de Deus. Daremos conta de cada palavra que falamos, daremos conta de cada atitude que nós tomamos. Ou será recompensado, ou condenado. Como é poderosa a mensagem, onde as palavras são coerentes com o exemplo. Onde o que se prega aqui, em cima do púlpito, eu vivo lá dentro da minha casa com a minha esposa e com os meus filhos. Porque se eu for reprovado lá fora, eu serei reprovado lá no céu. Aqui não é lugar de vestir máscara de crente. Aqui é lugar de chegar mesmo com dificuldade, chegar aqui mesmo trôpego. Tem crente que quando chega o crente, chega uma pessoa que caiu, que teve problema, que teve dificuldade, que pecou. Tem crente que gosta de jogar fora. Mas não, aqui é lugar de vir o doente. Jesus veio para os doentes. Ele veio trazer cura, ele veio trazer esperança para aqueles que acham que não dão conta, que não consegue ser santo igual o outro. Não se preocupa. Vai ser de acordo com a tua fé.
E de acordo com a tua fé, Deus quer operar no teu coração nesta noite, hoje, agora. Deus quer impactar a tua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo, porque falou e viveu, por esse motivo, o discurso de Jesus tem impactado atitudes e ações, tem impactado pessoas por gerações. Mais do que qualquer outro sábio, se quiser colocar Jesus como um sábio, do que qualquer outro que criou alguma coisa de religião. Porque Cristo não veio criar religião. Cristo veio colocar a palavra de Deus em prática. Ele viveu, ele cumpriu com toda a palavra, todos os mandamentos. Ele cumpriu com a lei, para depois fazer a obra da salvação que me alcançou e alcança você também, alcançou você também nesta noite, em nome de Jesus. Não existe ninguém que tenha feito tanto impacto na sociedade do que Jesus, porque as palavras dele eram coerentes, o discurso dele era coerente com a sua vida. Ele não só falava, mas ele também fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Jesus chegou a dizer de alguns fariseus: faça tudo o que eles mandarem, mas não pratique as obras que eles façam. Jesus estava dizendo, as palavras deles podem até estar de acordo com a palavra, mas a conduta deles é reprovada pela mesma palavra que estão pregando. Irmãos, isso é triste. Não pode eu ser reprovado pela própria pregação que estou ministrando. Essa palavra faz efeito para cá e faz efeito para aí. Se você abrir o seu coração, Deus vai trazer transformação. Antônio Gilberto, no seu livro, ele diz que essa mansidão tem 3 ideias principais. A primeira ideia é submissão à vontade de Deus. Não terminamos o texto lá em cima, né? Continuando Efésios, então, capítulo 4, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui tem pelo menos 3 características de um homem transformado, de alguém que anda com Deus, de alguém que reflete a glória de Cristo, de alguém que tem o caráter do Senhor Jesus, de alguém que nasceu de novo, né? Nós vemos aí a mansidão, a longanimidade e o amor. Pelo menos essas 3 características. E também a palavra mansidão, ela deriva de uma palavra que dá origem à palavra humildade. Então, elas estão aí conectadas de alguma forma, essa questão da humildade e mansidão. Para eu suportar os irmãos na igreja, às vezes não é fácil. E não é um suportar assim, não aguento mais esse irmão. Vamos dar que esse irmão suma. Não é um suportar de estar com... Eu vou falar, ou não falo? É porque não é uma palavra boa para falar aqui. Sabe aquele, né, o saco cheio? Falei. Não é que não está mais aguentando um ao outro, não. É suportar de dar suporte. É suportar de ajudar. É suportar de fazer algo para contribuir, para que o outro seja mudado também, alcance a luz. É o suporte do forte. O forte suporte a fraqueza do fraco. É esse suporte. E não é desinteressado, é em amor. E é o amor de Deus, é o amor ágape, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando eu te suporto e você me suporta,
quando você suporta o seu irmão que está do seu lado em amor, quando você procura ajudar, às vezes até alguém que não está nem querendo ajuda, que não agradece, que não é grato, você está tentando manter essa unidade. Você está tentando, não, você está contribuindo para manter. Você não está sendo partidarista, faccioso, mas você está trazendo união para o corpo de Cristo. União para o corpo de Cristo. Vamos para o céu? Vamos aguardar a toque da trombeta? Vamos afinar o nosso ouvido? Vamos tirar o comichão do ouvido? E nós vamos ajudando uns aos outros. A responsabilidade é do pastor. Você pode fazer alguma coisa? Faça alguma coisa. Seja útil na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as 3 ideias principais da mansidão como fruto do Espírito, a primeira é submissão a Deus. Ser submisso. E o versículo que eu coloquei aqui para finalizar o texto da internet é o aprendei de mim. Jesus dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus ele deu o exemplo, aprendam de mim, faça como eu estou fazendo. Eu sou manso, eu sou humilde. Irmãos, Jesus podia, conforme ele mesmo disse, pedir 12 legiões de anjos que ele falou. Irmão, uma legião de anjos já tem 5 a 6 mil anjos. Um anjo, na Bíblia, na história, lá no livro do Velho Testamento, um anjo matou 185 mil soldados preparados para a guerra. Um anjo. Imagine uma legião, 12 legiões de anjos. Jesus podia ter falado isso. Mas o que ele fez? Ele fez isso? Os filhos de Zebedeu, quando as pessoas não aceitaram o discurso de Jesus, quiseram expulsar ele da cidade. Ele falou, Jesus, o senhor quer que a gente pede para descer fogo do céu e matar esse pessoal aí, igual Eliseu pediu? Eliseu não é Elias, né? Não. Vocês não sabem de que espírito eu sou, vocês não sabem o que eu vim fazer. Eu não vim trazer guerra, eu vim trazer paz. Eu sou manso. Ninguém podia matar Jesus, tentaram matar ele várias vezes, como nós já estudamos aqui. Mas todas as vezes ele conseguia sair, porque não tinha chegado a hora. Mas quando chegou a hora, ele mesmo falando, eu estou indo para Jerusalém, porque o profeta vai morrer lá na terra mesmo. Oh, Jerusalém que mata os seus profetas, quando ele está olhando para Jerusalém. De repente ele entra em Jerusalém, sabendo que está chegando a hora final dele. Ele participa da ceia. Ele fala, está chegando a hora. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Faz promessa para a sua igreja, faz promessa para os seus discípulos. Mas ele vai à cruz, ele diz, ninguém toma a minha vida, mas eu voluntariamente, porque eu sou manso, eu me entrego, eu dou a minha vida. Ninguém podia tomar a vida dele, mas ele entregou a vida dele para salvar a mim e a você. Para salvar a todos aqueles que creem no seu nome. É esse Jesus que está dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus foi submisso a Deus. E a Bíblia diz que ele foi submisso a Deus até a morte, e morte de cruz, a morte mais violenta. A morte do criminoso. Olhávamos para ele e não víamos beleza alguma. Isaías profetiza. No capítulo ali 53. Olhávamos para ele e ele era homem de dores, homem sofredor.
porque ele se submeteu a Deus, porque ele se submeteu à vontade do Senhor, porque ele foi fiel, obediente a Deus até a hora da morte. Ele faz a oração que todos conhecem, gotas de sangue saem do seu corpo. Afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A mansidão de Jesus, em primeiro lugar, é porque ele era submisso a Deus. É porque ele se submeteu à vontade do Pai. Aí ele conseguiu ser humilde, ser manso. A submissão, você não é manso? Se submeta nesta noite ao poder de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo do Senhor. Se submeta. Abra mão do seu querer, de querer se vingar. Abra mão disso e permita com que Deus fale por meio de você. Submissão é a primeira característica da mansidão. Quando você se submete totalmente à vontade de Deus, à vontade do Pai. A segunda é disposição para aprender. A mansidão, eu preciso ter paciência para aprender. Ter essa graça, senão fica difícil. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Entende isso? A palavra de Deus, a palavra do Evangelho, as boas novas, ela está sendo implantada no meu e no seu coração a partir do momento que abro os ouvidos, que abro o coração, que me submeto à vontade de Deus. Esta palavra vai fazendo sentido, essa palavra vai criando raiz, essa palavra vai entrando nos meandros da minha alma e me tornando melhor, me tornando menos egoísta, me tornando mais amoroso, colocando verdadeiro amor, tirando a lente do mundo, colocando a lente de Deus, fazendo com que eu enxergue o mundo de maneira diferente, pelos olhos do Pai, pelos olhos do Espírito Santo, pelos olhos do fruto do Espírito agindo em mim e em você. Disposição de entender, disposição de acolher, de receber, de abrir o coração para a palavra de Deus. Tem crente que não sabe nem se a Bíblia é verdadeira. Eu coloquei no nosso grupo a semana dos manuscritos do Mar Morto. Irmãos, não tem nenhum livro tão completo quanto a Bíblia. E o original mais antigo que nós tínhamos era do 4º século. A Semana do Mar Morto mostrou tanta coisa, irmãos. Eu coloquei o link aí, se quiser eu ponho de novo. 4 episódios explicando tantas coisas sobre a palavra, sobre a forma que eles escreviam. Irmãos, encontraram rolos de Isaías, de Salmos, de alguns livros praticamente completos, praticamente idêntico ao que nós temos, poucas mudanças. Você sabe o que é um livro escrito há 2100, 2200 anos atrás? Não temos notícia de termos livros tão completos. Nós temos, às vezes, escrito em cerâmica, às vezes escrito em algum material mais duro, permanente, poucas palavras, uma historinha, mas um livro.
praticamente idêntico ao que você tem na sua Bíblia. Irmãos, só o poder de Deus, só a graça de Deus. Esses livros foram conservados porque estavam no deserto, no local ali perto do Mar Morto, onde tem pouca umidade, e foram preservados durante mais de 2000 anos. E tem gente que não acredita na Bíblia, mas acredita na história da carochinha, em tantas coisas que é desse século, de 300 anos, 500 anos, 1000 anos. Mas a Bíblia, os originais encontrados agora, da década de 1940 e pouco para cá, mais de 2000 anos, 2200 anos atrás. Irmãos, é motivo da gente glorificar a Deus, crer nesta palavra, acreditar neste livro, algo que mexe com quem ama este livro. Disposição para aprender, valorizar a palavra, crer nesta palavra. O que a Bíblia é para você? Irmãos, se a Bíblia for poderosa para você, Deus é poderoso para você, na sua vida, nas suas causas, nas suas lutas. Agora, se a palavra de Deus for só mais um livro, esse Deusinho que você serve é um Deusinho de letra minúscula. Mas quando lemos essa palavra com reverência, com amor, essa palavra salta na nossa alma e muda o nosso comportamento. Irmãos, fazer coisas certas, o mundo não ensina. Quem ensina é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quem teme a palavra de Deus anda no caminho reto, no caminho certo. Mas quem não ama, vai andar nos caminhos tortuosos do mundo. A terceira característica, consideração para com o próximo. A palavra de Deus, ela tem a ver com essa questão da mente, do coração, de praticar a obra de Deus. É Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, pega a pedra e joga a primeira pedra. Não é isso? Vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Brando e manso é a mesma coisa. Quando eu sou brando nas minhas palavras, as minhas palavras são mansas. A palavra dura suscita ira, mas a palavra mansa, ela desvia o furor. Corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te que não sejas também tentado. Nós estamos aqui na terra. Nós também podemos ser tentados. Não adianta eu querer jogar um caminhão de pedra em cima do irmão que cai, porque as mesmas pedras que passou da conta aí, pode vir para cair na minha cabeça também. Pelo mesmo pecado que o meu irmão cometeu, porque eu também sou carne. Corrigiu com o espírito de brandura. Guarda-te que você não seja tentado no mesmo pecado, da mesma forma. Trata ele como você gostaria de ser tratado. E não apenas com a letra, mas a Bíblia diz, e só fica igual o papagaio no mesmo versículo. Parece que a Bíblia se resume a um versículo. A Bíblia é muito mais do que um versículo. A Bíblia é muito mais do que um porrete para um pecado. A Bíblia também é misericórdia, a Bíblia também é amor, a Bíblia também tem palavras de transformação.
Ser espiritual, nesse sentido bíblico, significa que o Espírito Santo está morando em mim. Ele está controlando as minhas ações. Ele está dirigindo os meus passos. Ser homem de Deus é ser alguém dominado pelo Espírito Santo dele. Não é o espírito do homem que domina você. Não é o espírito do anticristo que domina a sua alma. Não é o espírito do diabo que te domina. Mas é o Espírito Santo que tem liberdade na sua casa, seu coração, na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10 até o 14. Vamos ver se eu leio rápido. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Aquele que ama o dinheiro, o amor ao dinheiro apenas, só de ter o objeto, e não usa aquele dinheiro para poder abençoar ninguém, mas é só me dá mais, a juntar. Na Bíblia tem versículo dizendo assim, que a pessoa queria juntar terra, ele ficava juntando, só querendo aumentar as terras. O outro aumentou derrubou os seus armazéns e fez outros armazéns para botar mais vegetais, mais cereais dentro. E disse para a alma dele, minha alma, coma, se farta. E Deus disse para ele, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você tem? Quer ser rico? Seja rico financeiramente, mas seja rico da glória de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Busque essa presença de Deus na sua vida. Que a glória de Deus reflita em você. E você seja próspero nessa terra também, em nome de Jesus. Mas o principal é a presença de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Foge deste amor, dessa corrupção, dessas dores causadas pelo buscar o material apenas. E busca agora valores espirituais, características espirituais. Eu escrevi assim, o amor de Deus foge das paixões, o homem de Deus, né? O homem de Deus foge das paixões humanas, não corrompe os valores espirituais. Sua meta não é obter tesouros na terra, mas se ocupa em colecionar virtudes. Não é o tesouro humano onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, onde é minado. Não. Existem coisas mais importantes. O ouro que reluz encanta. Resolve a maioria dos problemas, mas não resolve todos. E se amarmos mais as coisas materiais, ali estará o nosso coração. Aonde aquilo que é mais importante está, ali está o coração do homem. Pessoas que, se o carro dele arranhar, é capaz dele xingar o irmão dentro do estacionamento da igreja. Você é um barbeiro, você não sabe dirigir, e começa a espraguejar o irmão. Esse carro velho que não podia estar nem dentro do estacionamento da igreja, arranhou meu carro. Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Que o teu coração não esteja nas coisas que você tem. Que as coisas que você tem não possuam você, mas que você possua as coisas. Porque tem gente que é possuído pelas coisas que tem. Tem ciúme de tudo quanto é coisa. E às vezes não valoriza a pessoa que está do lado dele, não tem amor, não tem misericórdia com quem está ao seu lado. Deus está falando. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.
Peleja a boa peleja da fé. Combate o bom combate da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual você foi chamado. Nós temos um chamado, irmão, para viver uma vida eterna. Para ser eterno da forma que Deus é eterno, para frente, né? Deus é eterno, a eternidade de Deus para trás e para frente. E aqueles que creem nele também recebem a eternidade. Viveremos para ele, com ele, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa vida será para ele, para viver para ele, para a glória dele. Tem coisas que te atrapalham a alcançar a salvação. Larga isso. Foca naquilo que é mais importante. Colecione virtude. Abra mão de tesouro na terra. Sua vida não se... O homem de Deus, né? Sua vida não se resume ao ter, mas ao ser. Tenha o caráter de Cristo. Na fé e nos relacionamentos, desenvolve uma vida altruísta. Se assim amamos, só assim conseguiremos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se o que é material não for o mais importante. Se aquilo que está faltando na sua casa não for mais importante do que Deus. O salmista fala, o Senhor é meu pastor e nada me faz falta. A tradução correta. Nada me faz falta. O que não tem na minha mesa não me faz falta, porque eu tenho o Senhor como meu pastor. O carro novo que eu não tenho, que eu não troquei, não me faz falta, porque o Senhor é o meu pastor. Ele é em primeiro lugar na minha vida. Os valores espirituais, as virtudes espirituais são mais importantes do que as coisas materiais. Diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, exorto-te a que guarde esse mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Guardar essa palavra no nosso coração, guardar esses mandamentos do Senhor vai nos dar vida. É o tesouro que nós temos em vaso de barros. É a presença de Deus em nós. Somos templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome desse Deus poderoso. O fruto do Espírito é mansidão. Mais uma das coisas que coloquei hoje aí. Precisamos dominar o nosso espírito e desenvolver o autocontrole para conseguir receber a correção como ato de amor. Nós falamos agora que uma das características da mansidão é a questão de aprender. De valorizar o ensino, valorizar a sabedoria, valorizar a palavra, valorizar os mandamentos, a Bíblia Sagrada. Precisamos dominar o nosso espírito, esse autocontrole, senão nós não vamos conseguir entender que se estamos sendo corrigidos é porque Deus nos ama. De novo, acontecendo isso comigo, parece que Deus não me ama. Irmãos, todas as vezes que você estiver numa disciplina e você não permanecer na disciplina, você não se submeter a Deus, à vontade de Deus, é como se você não tivesse passado pela disciplina, você vai passar de novo. Mais à frente um pouco, com outras ferramentas que Deus vai usar para te forjar. E se você permitir, ainda que seja 1, 2, 3, 4, 5, 1 hora, Deus vai quebrar esse coração de pedra e transformar
num coração de carne. Mas se você não permitir, não tem como. Você precisa abrir o seu coração para a palavra. Você precisa ser alguém ensinável. Tem pessoas que não são ensináveis. Todas as vezes que você vai falar com ela, ela rebate e não ouve o que você está dizendo. Temos que, às vezes, parar. O manso, continua aqui, ser manso passa pela capacidade de ouvir e não se ofender, de ser rejeitado e não desanimar. Irmãos, tinha hora que Jesus ficava calado. Tinha hora que Jesus não respondia palavra alguma, está escrito no texto da Bíblia. O silêncio dele era uma resposta mais poderosa do que as palavras poderiam argumentar. Mas nós não, nós queremos dar resposta para tudo, nós queremos retrucar tudo. É preciso ser manso. É preciso ouvir um pouco mais do que falar. Já dizem que na nossa composição, no momento de fazer o homem, Deus colocou 2 orelhas para você ouvir mais do que fala. É uma boca e 2 orelhas, mas tem gente que parece que tem meia orelha e 10 bocas. Fala e não escuta nada, não escuta ninguém, não escuta a Bíblia, não escuta o pastor, não escuta o pai, não escuta a autoridade, não escuta nada, não escuta professor. Teve uma vez, esses dias eu estava conversando aqui com alguns irmãos, o irmão falando que chegou numa loja e pediu para chamar a caixa para conversar com ela, foi conversar com ela, ela tratou ele como um cachorro, com pedra, com tudo quanto é coisa. E ele falou assim, então eu vou falar com o gerente. Aí falou com o gerente, ela está um pouco nervosa, mas é porque o troco veio a mais, eu estou devolvendo. Tem gente que perde a bênção, né? Tem gente que perde até dinheiro porque não tem capacidade de ouvir. Tem hora que Deus está falando e tem gente que não está ouvindo, está conversando, está batendo papo, está dando cambalhota dentro da igreja, entra, sai, vai e volta. E Deus está falando. Mas aqueles que consideram que Deus está falando e que a palavra dele é importante, vai sedimentando no seu coração a palavra de Deus. O caráter de Cristo vai sendo consolidado na sua vida. Deixa os outros. Às vezes tiram foto dentro da igreja, você vai ver a foto, a pessoa está com o rosto brilhando. Não é a glória de Deus, é o WhatsApp, é o Facebook, é as redes sociais dentro da igreja, ao invés de ouvir a palavra. Aí, meu irmão, o seu futuro, se não for a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que é por causa das misericórdias deles que nós não somos consumidos. E ainda que eu e você seja infiel, ele permanece fiel. Porque se não fosse isso, irmãos, a maioria de nós já estávamos dentro do esgoto, já estávamos no prostíbulo. Mas o amor que ele tem por nós, o poder do Evangelho, que nos acordou deste mundo, que nos despertou, que nos colocou de pé sobre a rocha, sobre Cristo. Se não fosse isso, irmãos, nós estávamos muito longe daqui, não estaríamos aqui esta noite. Fruto do Espírito é mansidão. Precisamos controlar o Espírito, controlar o corpo, as ações. Entender que nem tudo que falam para a gente é para o nosso mal, muita coisa é dita para o nosso bem. E a Bíblia ainda diz, de tudo que você ouvir, retende o que é bom. Porque tem gente que é malicioso nas suas palavras. Tem gente que tem peçonha na sua língua. E as palavras dele têm direcionamento para destruir. Esse ainda nem é crente. Está dentro da igreja, está tateando no meio do escuro. Uma hora acha a porta. E a porta é Cristo. A porta é o Senhor.
Se submeta a Ele, olha para Ele nesta noite, olha para Ele. A Bíblia diz que Ele vai atrair, é Ele que atrai. Não é o nome do pastor nesta igreja, mas é o nome de Jesus neste lugar. É este nome que eu valorizo, que nós colocamos lá fora, colocamos no site. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É esse nome que atrai, é esse Senhor que atrai. Mas eu devo controlar, dominar, ouvir mais, sem se ofender. A mansidão é como freio na boca dos cavalos. Direciona a força para o lugar certo. O caboclo está correndo, quando ele está com a rédea, quem tem a rédea dirige o cavalo. Para a direita, para a esquerda, freia, avança. Até parece que o pastor sabe montar a cavalo. Já montei, mas tem muito tempo. Andar a cavalo. Então você pode dirigir o cavalo usando o freio que está na boca dele. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai usar o freio da mansidão. Quando vier o ímpeto da carne, o Espírito Santo puxa para cá, puxa as duas rédeas, faz você parar. E se você ouvir, der voz ao Espírito Santo, aquele que, se hoje deres ouvido ao que o Espírito diz à igreja, se você ouvir o que o Espírito de Deus está falando desta noite, é a mansidão dirigindo você. E você vai alcançar a porta dos céus, vai alcançar a salvação, vai conseguir receber essa dádiva de Deus para o homem, que é a salvação. A mansidão nos torna pessoas melhores, mais ensináveis e palatáveis. Tem gente que é igual o Zagalo. Vive dizendo, vai ter que me engolir. Nós não somos obrigados a engolir ninguém. Se eu tiver que te engolir, meu irmão, é porque você ainda não está aprendendo nada com o Espírito Santo. Porque se você estiver aprendendo com o Espírito Santo, nem eu nem você vamos ter que nos engolir. Nós vamos viver em paz, em comunhão, sem precisar de jogar na cara nada. Vamos nos ajudar a chegar naquele lugar, o fraco ajudando o forte. Você me ajudando, eu te ajudando. Provérbios 15:1, versículo que nós já lemos tantas vezes. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que haja brandura no seu coração, na sua vida. Que você consiga aceitar disciplina. Que você consiga controlar os ímpetos que vêm na sua vida. A mansidão, ela é descrita como o inverso da contenda e da briga. O manso nem sempre responde os seus questionamentos com palavras, mas com silêncio. Como Jesus fez no seu julgamento. Cala a boca, segura a língua. Tem coisas que não merecem a nossa atenção, gastar a nossa energia. Guarda a sua energia para outra coisa. Provérbios 29:22. O homem iracundo provoca brigas, e o de gênio violento, de gênio forte, comete muitos pecados. O bruto, o valentão, fala demais, depois tem que fazer. Porque se você falar assim, se você arranhar meu carro de novo, eu vou descer a mão na tua cara. Aí o cara vai lá, arranha o carro de novo, para ver se tu é homem assim, para vir bater nele. O carro já está arranhado uma vez, vai arranhar duas e é capaz de levar uma surra ainda. O homem que vive irado, provocando brigas, vai cometer pecados, e muitos, um atrás do outro.
Provérbios 3, 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Seja moderado, seja manso. Equilibrado é ser manso. Porque a mansidão não significa que você tem sangue de barata. Não, não é isso. O manso tem que ser firme. O manso tem hora que ele também tem que levantar a voz um pouco. Mas, na maioria do tempo, é a fala suave, é a palavra que convence as outras pessoas, desviando o furor, desviando a briga, as coisas ruins, porque você é dócil, tem o sabor do fruto do Espírito doce. A mansidão deve ser uma marca e uma característica na vida do crente. Você é crente? Então a mansidão tem que estar no seu caráter. Você é homem de Deus? Então a mansidão tem que estar na sua vida. Se não tiver, alguma coisa está errada. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 até o 26. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Irmãos, tem crente que ele pega as coisas mais complicadas para falar. Sabe aquele aluno que quer ser inteligente, mas não é coisa nenhuma, ele estuda um capítulo mais à frente, avança um pouco o conteúdo e faz pergunta para o professor desnecessária, fora do tempo. Aí os outros ficam olhando tipo assim, hã? O que ele está falando? Ele está achando que ele está sendo inteligente. Ele faz aquela pergunta que talvez ele ache que é a pergunta mais inteligente, mas na verdade é um tolo. Deixa essas questões de lado. São insensatas, absurdas, só vai gerar contendas. Deixa isso de lado. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Tem que ser manso. Eu não posso ter uma vida em contendas. Briga com a mãe, briga com o pai, briga com o irmão, briga com a avó, briga com a sogra. Quando eu dava palestra no meu serviço sobre relacionamentos, eu falava assim, tem gente que briga com todo mundo, com o cachorro, com o papagaio, com a sogra, com a avó, com a cunhada, com os cunhados. Irmão, quando essa pessoa aposenta, ele vai ficar com quem? Porque quando a gente está no trabalho, você tem os amigos do trabalho. Quando você estuda, você tem os colegas da escola. Mas quando você termina a sua escola e a aposenta, porque essa minha palestra era para aposentadoria, eu falo, você vai voltar para casa, você vai falar com quem? Briga com a mulher, briga com o cachorro. Coitado do cachorro, pode chegar nem perto. Briga com tudo, com todos. Aquela pessoa só anda um rabugento, um zangado. O Senhor está dizendo, o servo do Senhor não viva em contenda, não viva para contender. E sim deve ser brando, manso para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão aos que se opõem. E o último versículo. Para que voltem à sobriedade e escapam da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. No fim, irmão, viver em contenda, viver de pulsos para cima, só esperando uma desculpa para descer a mão em alguém. Porque, você acredita que tem gente que faz arte marcial para quando ele estiver na rua, se ele levar um esbarrão, ele já está dando mão na cara do outro, está dando um golpe. Ele quer treinar na rua. Aí ele quer brigar contra 2, contra 3.
Ele está achando que ainda está naquela época, ainda de mexer com muita gente. Hoje precisa mexer só com um, e se esse um for do mal, tiver algo, né, uma arma, alguma coisa, uma gilete, ele vai apanhar, vai passar vergonha. Daqui a pouco ele resolve com um tiro. É este mundo que nós estamos vivendo. E a Bíblia está dizendo que os mansos vão herdar a terra. Mas os brigãos, valentão, diz a história que está cheio o cemitério. Cheio de valentão lá. O diabo tem feito essas armadilhas para aprisionar pessoas pelas palavras. Fala, e aí o outro desafia, agora pronto. Falei, agora eu vou ter que ir lá, senão eu não sou homem. Os seguidores têm que ser homens de Deus e têm que ser homens brandos. Trata todos com brandura. A Bíblia fala sobre a ira. Ireis, mas não pequeis. A ira vai te levar ao pecado. Então você pode irar, porque às vezes é da carne, mas segura o teu espírito. Absorve. Eu vou me acalmar para a glória de Deus, não é por causa desse incircunciso, não. Tem crente que agora inventou xingamento. Ele não pode xingar os outros, ele chamou de incircunciso, que é para não falar aquelas outras palavras. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Romanos 12, versículo 9. Esse é o nosso Deus. Ainda tem coisa demais aqui, mas meu horário acabou. Vamos louvar? Equipe de louvor? Ainda dá tempo de louvar? Vem louvar enquanto eu faço a leitura aqui, só de mais um escrito que eu fiz aqui. Não deu para colocar nas redes sociais, mas eu coloco amanhã ou quando estiver pronto. A mansidão, como fruto do Espírito, nos faz perdoar ao invés de condenar. A mansidão nos capacita a amar até mesmo nossos inimigos. O foco do manso não é o espírito. O foco do manso de espírito, né? Não é o seu reconhecimento pessoal, mas a glória de Deus. A mansidão nos impulsiona a servir com humildade, a ser resiliente apesar das críticas e calúnias. O manso não se defende nem se justifica. O próprio Deus, que é o justo juiz, julga a sua causa e o defende. O manso, ele cala, os outros estão falando mal e ele está tranquilo, ele está indo porque ele sabe quem ele é. Eu ouvi um filósofo aí que nem tudo que ele fala algumas coisas até interessantes, mas a maioria não tem nada a ver, não. Mas ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que quando alguém xinga você, você pode ter duas reações. A primeira, o xingamento é verdadeiro. E se o xingamento é verdadeiro, você pode ficar com raiva mesmo daquilo que os outros estão falando. A segunda posição é, o xingamento, as palavras que estão dirigindo a mim, são falsas, não tem nada a ver. Eu me conheço. Deus me conhece, que é o mais importante. Não precisa se defender, meu irmão. Não precisa dar resposta. Silencia. Deus te defende. Deus se responsabiliza. Deus te honra. Aquele que é humilhado, Deus vai exaltar. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar. Encerrando o nosso